Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje, nesse episódio sobre a série da Caatinga, eu acredito que seja o episódio mais importante ou um dos episódios mais importantes, porque o Nelson, ele criou uma didática que eu acho que ele é fundamental para a gente entender os princípios da agricultura sintrópica. Ele criou um termo chamado matriz fotossintética. E ele aborda isso nesse episódio. Então é crucial a gente entender isso. É uma forma simples da gente construir o nosso agroecossistema. Ao final do filme, a gente retoma esse termo e a gente detalha isso, essa abordagem que o Nelson criou, que do nosso ponto de vista, ela é uma mudança de fase na compreensão da agricultura sintrópica. Então vamos lá para o episódio. A nossa região, a Caatinga, como ela sofreu muito com o desmatamento, queima, essa agricultura convencional, nosso solo aqui ficou muito compactado. A exemplo daqui, ó. Aqui é uma área que a gente não fez o cultivo que está reservado para circulação. Né? Mesmo com a chuva que deu, né? Não, é impenetrável. Né? Ou seja, completamente compactado. Mas a gente vai agora para a área onde a gente está desenvolvendo o sistema. A chuva que choveu lá, choveu aqui também, né? Mas aí a gente chega aqui, que tem a matéria orgânica, né? Que está protegido. Então a gente tira aqui a matéria orgânica e vamos testar. Tá? Então uma área, aqui um solo desse, que saiu da condição de compactação para uma condição de a gente penetrar o facão uns 15 centímetros, isso representa o sucesso do trabalho. Qual é o agricultor que vai optar em sã consciência para cultivar em solo compactado ou no solo solto, arejado, com matéria orgânica? Né? A fertilidade do solo é desejada por todos. Se a fertilidade é desejada por todos os agricultores, por que então não faz nosso solo, o agricultor não faz o seu solo um solo fértil? Qual é o prejuízo que ele tem em fazer o solo fértil? Né? Então, toda a tecnologia hoje em vigor, que é o monocultivo, queimar os venenos que matam a fauna, etc., esteriliza e compacta o solo. Então, o solo que a gente está coberto, né? Com a biomassa, a exemplo daqui, né? Olha, então vamos observar o solo aqui. Está úmido ainda. Ó, os insetos, né? Que circulam aqui, né? Ou seja, a chuva que choveu aqui, choveu em tudo quanto é lugar. Olha o sistema radicular das plantas. Dá para a gente ver, né? Ou seja, as plantas estão bem nutridas porque tem nutrientes. Então, um solo desse aqui é desejado por todos, porque a gente então não cultiva o solo. Né? Então, isso mostra que os nossos sistemas agroflorestais devem ser difundidos, devem ser divulgados, devem ser trabalhados, né? Para que cada vez mais isso aconteça na agricultura. E se a gente vê o aspecto ambiental, global, que hoje está muito em vigor essa discussão, porque o desastre global está muito grande, a quantidade de carbono que é sequestrada nesse modelo aqui. Enquanto o outro modelo do monocultivo é emissor de carbono, pela destruição da fauna, da flora, etc., que todo mundo sabe, pelo fogo que coloca, esse sistema aqui sequestra carbono. Então é um sistema que resolve o problema da humanidade, inclusive. Na medida que aumenta a produção agrícola, aumenta a capacidade produtiva do ambiente, reduz os custos de produção, porque melhora, e aqui eu não uso veneno de nenhum tipo, não uso adubo, não uso veneno, não uso nenhum recurso industrial tecnológico, não irriga. Essa área aqui que eu estou cultivando, já há 7 anos aqui, não tem irrigação. Então só a redução da irrigação, dos venenos,
né, dos adubos químicos, ou seja, da importação de recursos de energia, só essa redução já é um ganho. E se com essa redução eu tenho melhoria do solo, eu tenho outro ganho. E se com essa redução eu tenho a melhoria do solo, aumento da produção e sequestro de carbono, o meu trabalho tem um efeito universal. Quer dizer, não é meu trabalho de Nelson Araújo, é o trabalho do agroflorestor, desculpa, tem um efeito universal. Porque o que eu estou fazendo aqui vai ter uma ação benéfica para o outro lado do mundo, ou seja, eu circulo a terra por meio do meu trabalho. Então, meu trabalho me leva ao mundo. Por que me leva ao mundo? Porque eu ajudo a resolver o problema que está mais grave hoje da humanidade, que é o aquecimento global, sequestrar carbono. Sequestrar carbono é nossa missão. Tá? Então, eu só posso sequestrar carbono se eu fizer agrofloresta. E com a agrofloresta eu produzo comida muita, produzo a sustentação dos animais, pela diversidade que eu tenho aqui de forragem. Né? Ganho, o meu recurso financeiro aumenta, porque aumenta a disponibilidade de biomassa. Então está tudo conectado. Não tenho erosão, não tenho perda de solo agrícola, né? Porque aqui eu não tenho erosão. O meu escoamento aqui chegou a zero. É uma agricultura que a pessoa circula aqui dentro e não vê um escoamento de água, um sinal, por menor que seja, de que tem uma enxurrada aqui dentro, levando solo. Ao contrário, a água é toda absorvida, porque a grande reserva de água nossa é no solo, não é acima do solo, não é em espelho que forma espelho d'água, é dentro do solo. Porque se eu faço uma grande reserva de água no solo, o que é que eu estou construindo, reconstruindo, melhor dizendo, as nascentes dos rios, que foram destruídas pelos monocultivos. Então, se o solo está cheio de água, essa água vai ser de tal forma, em volume, que o sistema vai começar a produzir água. Ou seja, a água não é uma carência do sistema, ao contrário, o sistema passa, além de toda a produção que oferece, passa a oferecer água para a humanidade. Olha, eu penso grande, eu estou querendo solucionar o problema da humanidade, então eu preciso sequestrar carbono e oferecer água. Tem coisa melhor no mundo do que isso? Para um agricultor? Não tem. É o que você faz então, Nelson, é a agricultura de processo, né? Exatamente, como o Ernest diz e nos ensina muito bem, foi com ele que eu fui beber nessa fonte, tenho conversado muito com ele. Claro que aqui eu não pratico tudo que ele orienta, não tenho essa condição, mas quero me aproximar ao máximo. Então este nos orienta a montar uma agricultura de processo. O que é uma agricultura de processo? É uma agricultura que ela vai funcionar por si só. Nós vamos entrar na agricultura, no sistema, para fazer os manejos, as podas, as colheitas, mas o processo de crescimento, de desenvolvimento, é feito pela natureza, é feito pelo sistema. Não é uma agricultura que eu preciso o tempo todo estar introduzindo recurso externo. Os recursos são produzidos aqui. No caso da Caatinga especial, quando a gente diz assim, eu produzo, eu trabalho na Caatinga, faço sistema florestal sem irrigação, as pessoas, não, inclusive a princípio, não acreditam. Então, na Caatinga é uma maravilha, assim, não precisa de água irrigada, de sistema de irrigação. Por que não precisa de água de irrigação? Não é que as plantas da Caatinga não bebem água, elas bebem, só que aqui bebe todo dia. Qual é a água que sustenta o sistema? O sereno. Então eu preciso de um conjunto de plantas que tenha a capacidade de absorver a água do sereno, se desenvolver com essa água e depois fornecer ao ambiente, às demais espécies. Né? É o que eu chamo aqui de matriz fotossintética. Ou seja, nós, para fazer esse trabalho, a gente observou que se a gente montar o que eu estou chamando de matriz fotossintética, a gente vai ter biomassa e vai ter água no sistema. O que é essa matriz? São plantas que fazem fotossíntese durante o ano todo. Então eu não interrompo, como o monocultivo faz, a produção de fotossíntese, porque o sol é abundante, os minerais do solo são abundantes, eu preciso de um sistema capaz de associar o sol, por meio da fotossíntese, com a disponibilidade mineral. Esse sistema produz a biomassa que eu preciso para o fornecimento dos animais, para a alimentação e para cobrir o solo, porque eu preciso alimentar a fauna do solo, que é a grande, digamos assim, o grande trabalho do agricultor, a sua principal
principal pecuária é a fauna do solo. Se você alimenta bem a fauna do solo, todo o seu sistema funciona, então eu preciso de biomassa. Então eu preciso montar um sistema, um conjunto de plantas que façam fotossíntese o ano todo. Isso é muito simples porque essas plantas são acessíveis a qualquer um que queira fazer esse trabalho. Isso aqui a gente não tem dificuldade nenhuma para fazer isso, que é a palma, sisal, piteira, babosa, mandacaru, certo? E junto com isso, a gente ainda coloca uma leguminosa que é muito boa aqui na Caatinga, que é aqui na nossa região chama canjoão, outros lugares chama São João, que é a canafístula, certo? Que é uma leguminosa. Então se você bota nesse sistema essas plantas que absorvem a água do sereno e junto com essa leguminosa, o nosso sistema é capaz de produzir biomassa durante toda a estação de estiagem. Porque como a noite na Caatinga é fria, por sorte nossa, ou seja, aqui tem uma característica fundamental para a vida, não apenas da vegetação, mas da vida humana, animal, que é a diferença de temperatura entre o dia e a noite. À noite nós temos uma temperatura que aqui nessa região de Poções, que perto de Conquista, Vitória da Conquista na Bahia, chega até 11 graus à noite, né? Na época de verão, como é essa época agora, nós estamos em novembro, final de novembro, a temperatura noturna aqui chega a 19 graus, e tal. Então é muito conforto, né, que a gente tem aqui durante a noite. E condensa com essa baixa temperatura, o sereno condensa nas plantas e as plantas absorvem essa água, né, pelo sistema da sua respiração, né? Abre os estômatos, absorve a água, etc. E vai, portanto, segue se desenvolvendo, fazendo fotossíntese, mesmo sem a chuva regular que acontece durante 3, 4, 5 meses por ano, a depender da região. Então, é por este modelo que a gente pode afirmar que na Caatinga, né, que é tida como a Caatinga uma área que não tem água, que é seca, etc., a gente pode afirmar categoricamente que não precisamos de irrigação ou de insumos externos para fazer uma boa agricultura na Caatinga. A agricultura, tanto que produz alimento animal, para os animais como para o ser humano. Essa é a nossa Caatinga.